esse é o nosso momento bíblico de hoje, dia 15 de agosto de 2026. Eu vou continuar lendo aqui Romanos, que nós lemos até o capítulo 10, agora eu vou para o capítulo 11. Deus não rejeitou Israel. Pergunta então, será que Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele tinha conhecido desde o princípio. Ou vocês não sabem que a Escritura diz na passagem em que Elias acusa Israel diante de Deus? Senhor, eles mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares. Fiquei apenas eu e ainda procuram tirar minha vida. O que foi? A voz divina respondeu para ele: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua acontecendo hoje. Sobrou o resto, conforme a livre escolha da graça. E isso acontece pela graça e não pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que procurava, mas os escolhidos conseguiram. Os demais ficaram endurecidos, como diz a Escritura. Deus deu a eles um espírito de torpor, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justo castigo. Que seus olhos fiquem escuros para não verem, e faze com que suas costas fiquem sempre curvadas. Israel é a salvação dos pagãos. Agora eu pergunto, será que eles tropeçaram para ficarem caídos? De jeito nenhum. Mas assim aconteceu para que a queda de Israel tornasse possível a salvação para os pagãos e para que Israel ficasse com ciúme. Ora, se a queda de Israel se tornou riqueza para o mundo, e se sua decadência se tornou riqueza para os pagãos, o que não será a total participação de Israel da salvação? Portanto, digo a vocês, pagãos, como apóstolo dos pagãos, eu honro meu ministério, para ver se provoco o ciúme dos que pertencem à minha raça e se consigo salvar alguns deles. Pois se o fato de eles serem rejeitados trouxe a reconciliação do mundo, o efeito da reintegração deles será a ressurreição dos mortos. A raiz sustenta a árvore. Seus primeiros frutos não são santos, toda a massa também serás. Aliás, seus primeiros frutos são santos, toda a massa também será santa. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Se alguns ramos foram cortados e você, oliveira selvagem, foi enxertada no lugar deles e agora recebe a seiva das raízes. Não se envaideça nem despreze os ramos. Se você se orgulha, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Você poderá dizer, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Certo, mas eles foram cortados por causa da falta da fé deles, enquanto você permanece firme pela fé. Não fique cheia de soberba, mas de temor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, portanto, a bondade e servidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram,
mas bondade de Deus para com você, sob a condição, porém, de que seja fiel a essa bondade. Do contrário, você também será cortada. Quanto a eles, se não permanecerem na falta de fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Pois se você foi cortada de uma oliveira selvagem e contra a natureza foi enxertada na oliveira boa, tanto mais eles poderão ser enxertados na própria oliveira boa a qual pertencem. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto aqui que ele está falando, em verdade, ele se refere, quando fala do cortado, ele se refere que com a vinda de Jesus Cristo, todas as pessoas passaram a receber Deus, o verdadeiro Deus. Porque até então, Deus tinha se reservado para se apresentar apenas para o povo de Israel. Mas o que o texto importa? Deus é Deus de todos. E o que Deus quer, na verdade, é que todos estejam com Ele, que todos obedeçam a Ele. E que não importa a nação que uma pessoa nasce, o que importa é que ela encontre Deus, o verdadeiro Deus, e que ela encontre Jesus Cristo, tudo o que Ele fez para chegar até aqui. Nos dias de hoje, foi uma árdua batalha dos pregadores, dos profetas. Muitos, a grande maioria deles, foram mortos pela palavra. Então, isso que é o que importa, é que Deus é Pai de todos. E Ele quer que a gente aceite Ele e aceite as coisas que Ele designou para nós, incluindo Jesus Cristo. Então, todo aquele que estiver ligado a Jesus Cristo, é como os ramos, que estará sendo, a seiva está vindo santa de Jesus, entende? Então, a gente é como um ramo de uma oliveira, da qual a nossa seiva vem de Jesus Cristo. Isso que é o que importa. Então, se a gente não estiver cumprindo, não estiver fazendo a coisa como agrada a Jesus ou a Deus, o ramo pode ser cortado. Mas o ramo pode voltar a ser reenxertado se ele agradar novamente a Deus. E é mais ou menos isso que ele está falando. É porque até então, para compreender o apóstolo, que naquela época, 2000 anos atrás, ele tinha que lutar contra os incrédulos e contra o próprio povo dele, que tinham matado Jesus e que não acreditavam em Jesus Cristo. E que ele sabia claramente que aquele que não acreditasse em Jesus Cristo não se salvaria. Então, de certa forma, ele estava impactado porque ele ficou triste de ver, que os irmãos não aceitaram Jesus, mas ele também, a princípio, não tinha aceitado. Ele só aceitou Jesus porque Jesus escolheu ele. E impactou a vida dele de maneira que ele pudesse, então, se tornar um verdadeiro cristão a ponto de dar a vida por Jesus. Então, assim, é difícil quebrar crenças
que as pessoas têm é bem difícil. A gente vê que hoje as pessoas estão preferindo aquilo que lhe agrada, aquilo que é mais condizente com o que interessa para a sua vida e não aquilo que tem o poder. Porque nós estamos vendo crescer, né, essa questão das religiões pagãs, estamos vendo crescer uma questão de holística. Ah, holístico, tudo vale, isso, aquilo. Enfim, as pessoas estão perdendo o interesse em Jesus Cristo. O mundo está aí rodopiando e vai cair. Está que nem um peão. E as pessoas continuam não querendo Jesus Cristo. Apenas alguns que realmente mais sensíveis estão realmente preocupados e ainda buscando Jesus. E, né, a raiz que nos sustenta é Jesus Cristo. Vamos manter nossa firmeza, que todos aqueles que mantiverem a firmeza, a raiz é Jesus Cristo. Amém.